tarde, gente. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo, né? Gostaram da prova? A gente começa logo assim, né? Não? Não digam isso. Por que não gostaram? O que foi que caiu mesmo na prova? Foi substituições por parte, né? Não, tava bem tranquila a prova, né? Eu pus só um medo em vocês, dizendo que a prova ia vir difícil, mas a prova veio tranquila. Eu não lembro exatamente. É porque é tanta questão que a gente vê, né? Era integral e elevado a x vezes a raiz de 1 mais e elevado a x. Não tinha essa? Dividido, era? E tinha uma outra, porque eram tipos diferentes, né? Mas a substituição estava na cara, né? Era só chamar 1 mais e elevado a x de u, né? E eu nem coloquei definida a substituição, né? Que era para ficar bem tranquila. Coloquei indefinida mesmo. Aí a integração por partes, a gente fez uma quase que idêntica em sala, gente. Ou vocês esqueceram? Esse é o mal de vocês. Não é esquecer, o mal é não olhar, rever o que a gente faz e tal. A gente tem que olhar os exercícios que a gente faz, os exercícios da nota de aula. A gente fez na aula que antecedeu a prova uma questão bem parecida com aquela da integração por parte, que era a área que eu queria. Né? A função que eu fiz em sala, eu acho que foi x vezes ln de x. E a outra função era 2 ln de x, não era? E na prova era x ao quadrado. X ao quadrado, ln de x e 4 ln de x. Colocava o ln de x em evidência e usava a integração por partes, igual como a gente fez em sala. Tá? Então, assim, não estava assim tão complexo. Eu acho que o tempo dava tranquilo para fazer. Mas, como eu falei para vocês, né, essa parte da gente calcular primitivas de funções, né, através de técnicas de integração, é um pouquinho mais chatinho mesmo, tá? Mas bola para frente. Hoje a gente vai começar um novo conteúdo. A gente vai começar algumas aplicações de integração, tá? Das técnicas de integração. A gente vai falar hoje sobre volume de sólidos. E na aula que vem a gente vai falar sobre trabalho, comprimento de arco e, se der tempo, de força exercida por um fluido, tá? E na outra semana a gente continua as aplicações, tá? O restante do nosso curso agora vai ser aplicações sobre a ideia de integral, sobre o cálculo integral, tá bom? E essa ideia de volume é uma das principais, tá? O que a gente vai querer calcular hoje é volume de sólidos através de integrais. Como é que a gente pode tentar calcular volume de sólidos através dessa ideia de integrais? E aí a gente vai calcular volume de sólidos, em geral, sólidos obtidos pela rotação de uma determinada região em torno de um eixo, tá? E aqui os eixos que a gente vai trabalhar, geralmente vai ser o eixo Y e o eixo X. Então, você vai pegar uma região, você vai rotacionar essa região em torno do eixo X ou do eixo Y, e aí você vai ver como é que a gente pode usar a ideia de integral para calcular o volume desse sólido de revolução. Né? Quando a gente rotaciona uma região ou uma curva em torno de um eixo, a gente gera no espaço um determinado sólido. Esse tipo de sólido a gente chama em geral de sólido de revolução. Tá? Então são sólidos de revolução em geral que a gente vai querer trabalhar, mas não só eles, né? Na verdade a gente pode usar essa ideia para calcular sólidos, no caso geral mesmo, não sendo só sólidos de revolução. Tá bom? Mas hoje a gente vai trabalhar basicamente com essa ideia. Então vamos estudar porque os conteúdos dessa semana não são conteúdos tão simples, até porque toda vez que é aplicação, né, tende a dificultar um pouquinho mais, mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem que estudar, porque tem bastante coisa que a gente vai ver essa semana. A gente vai ver volume hoje, e quarta-feira a gente vai ver trabalho, comprimento de arco e força hidrostática, tá? Então tem que estudar. Tá? Para alavancar aí as médias, caso vocês não tenham tirado uma média muito boa nessa prova 10, tá? Tá acabando já, né? Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Eu digo infelizmente, porque gostei de trabalhar com vocês, tá? E gostei dessa dinâmica de provas semanais.
É bom, te garanto que é bom. Te garanto que é bom. Vocês estão. Eu sei que é trabalhoso para vocês, é trabalhoso para a gente, é trabalhoso para toda a equipe. Né? A gente tem que elaborar prova toda semana, corrigir prova toda semana, então é muito pesado. E vocês têm que estudar toda semana, ficar fazendo prova direto. Mas o objetivo do curso de vocês é estudar mesmo. Então, mesmo dando um pouquinho de trabalho, a ideia era essa mesmo, tá? Então, vamos lá. A ideia aqui vai ser a gente tentar calcular o volume de um sólido. Tá? Vamos supor que a gente tem um sólido como esse. E o nosso interesse é calcular o volume dele, né? A região que ele ocupa no espaço. Tá bom? Aqui eu poderia colocar um eixo tridimensional, um plano tridimensional, mas eu vou deixar dessa maneira mesmo. Vamos entender isso aqui como se fosse um espaço mesmo, tá? E antes da gente falar de volume de sólido, eu quero introduzir com vocês a ideia de seção transversal em um sólido, tá? Que é bem simples. É simplesmente a ideia de, a partir de um sólido como esse, a gente pode traçar um plano perpendicular ao eixo que está inserido nesse sólido, esse eixo aqui, que para a gente é o eixo das abscissas, né? O eixo X. Tá? E a ideia de seção transversal é a gente traçar um plano, vamos supor que eu trace um plano aqui, ó, perpendicular ao eixo X, que vai cortar esse sólido, tá bom? Então, eu vou passar um plano aqui assim, ó. Passar esse plano. E esse plano, ele vai ter uma determinada interseção com esse sólido. Correto? Então, nesse caso aqui, do jeito que está esse sólido, ele parece que é bem... Ele foi gerado pela rotação dessa figura aqui, né? Mas podia não ser. A seção que esse plano vai efetuar nesse sólido seria esse círculo aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu tomar esse plano aqui, que eu vou chamar plano PX, então essa área aqui, em relação a este ponto X, vai ser a área que a gente vai chamar de área da seção transversal a esse sólido a partir desse plano PX. Então, isso aqui é uma seção transversal. E observa que eu posso efetuar uma seção transversal em qualquer ponto nesse eixo, cortando esse sólido. Né? Posso traçar um outro plano aqui, ó. Tá? E agora eu tenho essa seção aqui, ó. Que nesse caso aqui vai ser um círculo também. Não precisa ser um círculo. Dependendo do formato do sólido, isso aqui não precisa ser um círculo. Pode ser uma figura geométrica qualquer aí. Tudo bem? Então a ideia de seção transversal é essa. É você traçar um plano perpendicular ao sólido e a interseção do plano com o sólido é o que a gente chama de seção transversal. Tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse sólido. Eu tenho esse sólido, tá? E eu tracei esse plano, o plano PX, nesse sólido. Observa que agora essa seção transversal, o AX aqui, não é exatamente agora um círculo. Tudo bem? Como eu falei para vocês, não precisa ser um círculo, tá? Mas eu tenho essa seção como a área dessa figura plana, tá? Que é a interseção do plano com o sólido, tá bom? E aí eu defini esse sólido aqui no intervalo AB. E eu posso efetuar esses cortes com esses planos em qualquer ponto nesse intervalo AB. E aí eu tenho a seção respectiva a cada um desses cortes, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque a ideia que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar para calcular o volume de um sólido como esse, vai ser semelhante ao que nós fizemos lá na integral. Na integral de Riemann, tá? A gente vai usar uma ideia semelhante. Então imagina aqui, ó, que você tem um sólido. Vou pegar esse mesmo sólido.
E qual foi a ideia que a gente teve? A gente teve não, que a gente aprendeu, né? Fomos nós que tivemos. A ideia foi a seguinte, imagina que você tem essa curva definida nesse intervalo aqui, ó, de A até B. Tá? A ideia que a gente teve lá na integral de Riemann foi, primeiro, efetuar uma partição desse intervalo AB, né? Então, vamos tomar uma partição desse intervalo AB. E aí, por esses pontos, que são as extremidades dos subintervalos, a gente vai traçar planos perpendiculares ao eixo X, que vão criar seções transversais no sólido. Tudo bem? Então, aqui vai ter uma coisa tipo assim, ó. Eu tenho essa seção. Aqui, por exemplo, eu tenho essa outra seção. Aqui também eu tenho uma outra seção. Então, eu tenho várias seções passando por esses pontos. Tudo bem? Quando eu efetuo esses cortes em cada extremidade dos subintervalos, você concorda comigo que eu estou cortando, eu estou meio que fatiando esse sólido? Eu estou fatiando ele. Aquele sólido aqui, que eu mostrei para vocês no slide, mostra aqui novamente. Aqui só tem um corte. Mas eu poderia fazer vários cortes nele. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Olha só. Se eu fizesse 7 cortes nele. Já tem 7 fatias aí. Tudo bem? Então a ideia vai ser essa. A gente vai passar os planos e nós vamos fatiar o nosso sólido. Quando nós fazemos esse fatiamento, né? Quando nós efetuamos esse fatiamento, cada fatia dessa, nesse caso aqui, é semelhante a esse sólido que a gente pode considerar como se fosse um cilindro. Obviamente não é um cilindro de base circular, tá? Mas é um cilindro. A base dele tem esse formato. No caso desse sólido aqui, se eu olhar... Deixa eu apagar aqui. Se eu olhar só para esse subintervalinho aqui, ó, vamos olhar só para esse subintervalo, esse e esse. Então, essa parte aqui, ó, é como se fosse um cilindrozinho, um discozinho, fininho. Tudo bem? Vou colocar esse discozinho bem aqui, ó, para vocês verem, vocês enxergarem melhor. É como se ele fosse assim, ó. Vou desenhar ele maior. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso, eu estou desenhando esse cilindrozinho de base circular. Mas, como eu falei, não precisa. Naquele outro caso, a base não era circular. Tudo bem? E aí a ideia que a gente vai utilizar é a seguinte. Eu vou tentar aproximar o volume do sólido todo pela soma dos volumes de cada disco que a gente vai obter, depois que nós efetuarmos o fatiamento nesse sólido. Tudo bem? Então, vou calcular o volume de cada um desses discos. Bom, como é que a gente calcula o volume de um disco, de um cilindrozinho desse? Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura, sim ou não? Então, eu tenho que olhar para a área dessa seção, que é a base desse cilindro. Observa que a gente está acostumado a ver os cilindros assim, né? Apoiado sobre as suas bases. Uma de suas bases, na verdade. Né? Aqui ele está deitado. Ele está apoiado na região lateral dele. Tá? Mas não deixa de ser um cilindro. E para a gente calcular o volume desse iésimo cilindro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar a área da base dele, que eu vou chamar a área do iésimo subintervalo, vezes a altura dele. Bom, vamos voltar para cá. Eu particionei o intervalo AB em subintervalos, vamos considerar subintervalos de mesmo tamanho, de mesmo comprimento. Tudo bem? E o comprimento de cada subintervalo desse é ΔX. Quanto que é a altura desse cilindro, então?
olha para o desenho. Quanto que é a alturazinha desse cilindro? Δx. Tudo bem? Então, a alturazinha dele aqui, ó, é Δx. Então, o volume do 20º cilindro vai ser a área da base dele vezes a altura dele. E isso vai valer para todos os cilindros. Tudo bem? Vai valer para esse cilindro, vai valer para esse outro aqui que a gente pode formar, ó. Para esse outro, para esse aqui, ó. Observa que tem vários discozinhos que a gente pode efetuar. Por isso que esse nome o nome desse método que a gente está aprendendo vai ser chamado de método do fatiamento ou método dos discos em geral, tá bom? E aí o volume desse cilindrozinho é isso. Só que eu não quero só o volume desse. Eu quero o volume dos N cilindros que a gente obteve através desse corte, desses cortes, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para aproximar o volume do sólido todo? O volume do sólido todo vai ser aproximadamente o somatório de todos esses VIs, com I variando de 1 a N. Estou efetuando N cortes, tá? Então, o somatório, quando o I varia de 1 até N, de A, XI, Δx. Isso aqui é uma aproximação, essa soma é uma aproximação para o volume do sólido que nós queremos calcular. É exatamente o volume do sólido? Não, é só uma aproximação. Tudo bem? Agora, como é que a gente faz para tentar melhorar essa aproximação? Qual foi a ideia que nós utilizamos lá na integral de Riemann para tentar melhorar o valor real da área abaixo de uma determinada curva? A gente fazia o quê? O tamaninho dos intervalos, dos subintervalos, diminuir. E a gente fazia essa diminuição quando nós fazíamos o n tender a mais infinito, não era isso? Então, a gente calculava o limite dessa soma. Isso aqui é uma soma de Riemann. Então, a ideia vai ser calcular o limite dessa soma. Se esse limite existir, a gente vai definir o volume do sólido como resultado desse limite. Tudo bem? Agora, olha só, essa função, isso aqui é uma função. Eu estou tomando a de xi, mas eu posso tomar o a de xi para um ponto aqui, posso tomar o a para esse daqui, para esse daqui. Eu tenho áreas diferentes para cada fatia que eu estou traçando. Certo? Então, isso aqui é uma função. E se essa função for contínua, esse limite vai existir. Por conta daquele teorema que nós tínhamos visto, né? E aí a gente pode definir o volume desse sólido como sendo o limite. Quando n tende a mais infinito, desse somatório aqui, ó. Somatório, quando I varia de 1 até n, de A de xi vezes Δx. Bom, mas se esse limite existir, se essa função for contínua, esse limite vai existir. E aí, esse limite existindo, a gente vai dizer que o volume do sólido, esse limite, ele se torna uma integral. Lembra? Isso aqui se torna uma integral. Então, isso aqui vai ser a integral. Em que intervalo? Qual é o intervalo que nós estamos trabalhando? De A até B. De A até B. A de xi se torna a função área para cada ponto no intervalo AB. Δx dx. Então, a gente pode entender o volume daquele sólido como sendo essa integral aí. Então, qual é a ideia agora para a gente calcular o volume de um sólido como esse? A ideia vai ser a seguinte. Você toma um ponto x qualquer, um ponto x genérico qualquer desse intervalo. Vou tomar um ponto x aqui, ó. E aí eu vou olhar para essa seção transversal relativa a esse ponto x. Vou olhar para essa seção transversal. E vou tentar encontrar uma forma, uma expressão para essa seção, para calcular a área dessa seção. Aqui eu vou ter a área referente a esta seção. Tudo bem?
E aí eu pego a fórmula que eu encontrei para a área e integro essa fórmula no intervalo AB que nós estivermos trabalhando. O resultado dessa integral, a integral de A até B dessa função área, o resultado dessa integral vai me dar o volume desse sólido. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, por exemplo, aqui a definição, tá? De volume. Maneira, ali eu estava explicando, né? Aqui está tudo escrito. Então, considere um sólido definido entre A e B, x igual a x igual a B. Se a área da seção transversal desse sólido S no plano PX, passando por X e perpendicular ao eixo X é A de X, onde A é uma função contínua, então o volume é dado por essa integral. Tá bom? Então, a definição aqui do que a gente está falando. Então, primeiro exemplo é um exemplo que lá no ensino básico vocês viram isso, né? Viram a fórmula, mas eu acho que o professor não deve ter explicado, né? De onde vem essa fórmula. Né? Então, agora a gente vai ver como e por que o volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Tá bom? Então, imagina que você tem uma esfera aqui, ó, de raio R. Imagina uma esfera aqui, ó. De raio R. Eu quero saber o porquê que o volume dessa esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo dessa esfera. Ah? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou traçar, pelo centro dessa esfera, dois eixos perpendiculares. Ah? E a ideia para a gente calcular o volume dessa esfera vai ser o quê? Vai ser fatiar essa esfera, encontrar uma fórmula para a área de uma das seções transversais a essa esfera. Tudo bem? E aí, depois que eu encontrar essa fórmula, eu integro essa fórmula. E aí eu vou obter o resultado. Tudo bem? Então, vamos imaginar que um plano vai passar aqui assim, ó, nessa esfera. Ok? Agora pensa, você tem que entender, tem que pensar como que vai ser o formato da seção transversal. Quando você pega uma esfera e imagina uma laranja, faz um corte na laranja. A interseção do corte com a laranja é que figura geométrica? Um círculo, sim ou não? Então, se eu pegar essa esfera e fizer um corte com um plano, a interseção do plano com essa esfera vai ser um círculo. Vai ser esse círculo bem aqui, ó. Uma seção aqui nesse ponto X aqui, tá? Daqui para cá é X. Então, vai ser esse círculo aqui, ó. O que eu tenho que fazer é encontrar a área desse círculo. Tudo bem? É isso que eu tenho que fazer, encontrar a área desse círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? πr². Então, eu preciso do raio do círculo. Observa que o raio do círculo não é o raio da esfera. Tudo bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu preciso encontrar o raio do círculo. Onde que está o raio do círculo? O raio do círculo está aqui assim, ó. Esse tamanho aqui é o raio do círculo. A gente está olhando nessa perspectiva o círculo, né? Mas olhando ele assim, ó, o círculo, o raio dele é isso aqui, ó. Tudo bem? Se eu estou tomando esse ponto X aqui, ó, estou tomando esse ponto X, esse tamanho, eu posso dizer que é o correspondente Y desse ponto X, sim ou não? Então, esse ponto aqui, ó, essa altura, que é o raio, vai ser
a ordenada desse ponto. Tudo bem? Bom, só que eu tenho que encontrar quem é esse y. Eu tenho que encontrar quem é esse y. Tem algumas maneiras da gente encontrar quem é esse y, tá? Uma das maneiras é a seguinte: eu não sei que o raio da esfera é R, então eu posso traçar aqui, ó, esse segmento. E esse segmento aqui, ó, mede R, concorda? Tá dando para entender o desenho? Dá, né? Tá dando para entender. Esse segmento aqui é R. Esse tamanho aqui é quanto? Quanto é esse tamanho daqui para cá? Y. E quanto é esse tamanho daqui para cá? X. Esse triângulo não é retângulo? Sim ou não? Posso aplicar Pitágoras nele. É uma maneira da gente encontrar. Tudo bem? Outra maneira. Esse ponto, vamos considerar só a circunferência agora. Esse ponto não está sobre essa circunferência? Então, esse ponto, ele satisfaz a equação dessa circunferência. Qual que é a equação dessa circunferência? É uma circunferência de raio o quê? R. E centro aonde? Na origem, no centro do plano cartesiano. Qual é a equação dessa circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado. É o mesmo que aplicar Pitágoras. R quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Leituras diferentes apenas. Tudo bem? Mas a relação é a mesma. Só que o raio da seção é y. Eu estou querendo achar o y. Esse y aqui, ó. Bom, mas se eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, basta jogar esse cara para lá, eu vou obter isso aqui, ó. Y quadrado igual a r quadrado menos x ao quadrado. Tudo bem? E aí eu tiro a raiz. Então, y é igual a raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado. Ficando só com a raiz positiva, obviamente, tá? Alguma dúvida até aí? Então, esse y é isso. Só que eu preciso achar quem? A área dessa seção. Quem que é a área dessa seção? É a área desse círculo. Então, bora calcular a área desse círculo. Quem é a área desse círculo? É π vezes o raio ao quadrado, não é assim? Só que o y é raiz de r quadrado menos x quadrado. Na verdade, eu posso até parar bem aqui, ó. Poderia ter parado bem aqui, ó. Porque aqui eu já tenho y ao quadrado, sim ou não? Y ao quadrado não é r quadrado menos x ao quadrado? Então, eu vou substituir isso aqui, ó. Então, isso vai ficar assim, ó. π vezes r quadrado menos x ao quadrado. Essa daqui é a formulazinha para a área daquela seção passando nesse ponto x aqui. Alguma dúvida até aí? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai integrar isso aqui. A gente vai integrar isso em que intervalo? Agora olha bem, e me dizem qual é o intervalo que nós vamos usar. O intervalo está no eixo x. Observa que eu posso fatiar a esfera qualquer ponto, daqui até aqui. Então o intervalo que eu vou usar é esse. Quanto que vale esse ponto bem aqui? Menos r, sim ou não? Aqui não é o raio? Então aqui é menos r. E aqui? R. Então, o volume dessa esfera vai ser a integral de menos r até r dessa função área. Ou seja, de π vezes r quadrado menos x ao quadrado. Dx. Alguma dúvida? Sim ou não? Aí a gente vai só calcular essa integral, que é uma integral simples. Tá? Percebam que o R ali, ele é constante, é como se fosse um número real, tá bom? Não é uma variável, ele é constante ali, em relação à integral, obviamente, tá? Então, o volume, repetir aqui, é a integral de menos R a R de π r quadrado menos x ao quadrado dx.
Então, esse volume vai ser igual integral de menos R a R. Esse π é constante, eu vou tirar aqui da integral, tudo bem? Ok? E aqui vai ficar R² menos x² dx. Agora vamos lá. Π vezes. Quem é uma primitiva de R ao quadrado? Hã? Quem é uma primitiva de R ao quadrado? XR², ou R² vezes x. Tudo bem? Isso aqui é constante, gente. Isso aqui é como se fosse, se tivesse 10 aqui. Qual era a primitiva de 10? Era 10x. Mesma coisa. Aqui é R, é uma constante em relação a integração em relação a x. Então isso aqui é R² vezes x. Tudo bem? Menos. Que é uma primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Isso aqui tem que variar no intervalo de menos R até R. Então esse volume vai ser igual π vezes. Vamos lá. Quando aqui for R, vou substituir. Vai ficar assim, ó. R² vezes R. Dá R ao cubo, certo? R ao cubo. Menos, quando aqui for R, x for R ao cubo sobre 3. Menos, aí vou colocar o parênteses aqui para não errar sinal. Quando aqui for menos R, vai ficar R² vezes menos R. Dá menos R ao cubo. Menos R ao cubo. Menos, quando aqui for menos R, vai ficar menos R ao cubo sobre 3. Então aqui vai ficar menos R ao cubo sobre 3. Cuidado com os sinais. Ok? Então, esse volume vai ser igual π vezes, organizando, R ao cubo, menos R ao cubo sobre 3, mais R ao cubo, menos e menos mais e menos R ao cubo sobre 3. Bom, então esse volume vai ser igual a π vezes R ao cubo mais R ao cubo, 2R ao cubo, menos R ao cubo, menos R ao cubo sobre 3, dá menos 2R ao cubo sobre 3, ok? Então o volume vai ser igual a π vezes, tirando o mínimo, mínimo de 3 e 1 é 3, 3 vezes 2, 6. Então fica 6R ao cubo menos 2R ao cubo. 6R ao cubo menos 2R ao cubo dá 4R ao cubo sobre 3. E aí, organizando, 4/3 de πr ao cubo. E esse é o volume da esfera de raio R. Ok? Alguma dúvida? Então a ideia que a gente vai usar vai ser essa, para a gente tentar calcular volume de sólidos. Você faz um corte no sólido e tenta achar uma formulazinha para seção naquele corte. Tudo bem? E essa aqui, ó. Encontre o volume de uma pirâmide de base quadrada com lado L, cuja altura seja H. Quero calcular o volume de uma pirâmide de lado L, cuja altura é H. O volume de uma pirâmide, a gente sabe como que é, né? Como que é o volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura dividido por 3, não é assim? É, dividido por 3. O volume de uma pirâmide, tá bom? Mas finge que você não sabe disso agora. A gente quer deduzir essa fórmula, tudo bem? Então vamos lá. Vou desenhar uma pirâmide, tá? Eu poderia desenhar a pirâmide em pé, mas a gente está querendo fatiar em relação ao eixo Y, então eu vou desenhar ela deitada, tá bom? Eu vou desenhar ela aqui assim, ó. Então imagina aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Tá? Tá aqui a pirâmide, ó. Tá bom?
Aí ele diz que a altura da pirâmide é H. Então, a altura é a distância entre a base e o vértice, certo? Então, se aqui é 0, então aqui é H. Ok? E ele diz que o lado da base da pirâmide é L. A pirâmide tem base quadrada. Então, essa distância daqui para cá é L. Daqui para cá é L. Tudo bem? Então, aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui é L. Como é que a gente faz para determinar o volume dessa pirâmide? É a mesma coisa que a gente acabou de descrever. O que a gente vai fazer? Efetua um corte nessa pirâmide. Acha uma seção transversal. Quando efetuar um corte aqui, ó, a seção transversal vai ser esse quadrado, concorda? A base da pirâmide não é um quadrado? Então a seção transversal tem que ser um quadrado. Porque a seção é paralela à base. Ok? Então tem uma semelhança aí embutida. Passando pelo ponto X, tá? Aqui é o ponto X. Alguma dúvida até aí? Eu preciso encontrar a área dessa seção, a área desse quadrado. É isso que eu preciso fazer. Mas eu sei quanto é o lado desse quadrado? Sei ou não sei? Não sei. Esse é o problema. Que eu não sei quanto que vale o lado desse quadrado aqui, ó, daqui para cá. Eu não sei quanto vale. Eu vou chamar isso aqui de Lzinho. Tá bom? Eu não sei quanto é o lado desse quadrado. Eu preciso achar o lado desse quadrado. Olha bem para a figura. Lembra? Aqui tem a altura H. Aqui tem, daqui para cá, a altura dessa pirâmidezinha aqui, ó, pequena, é X. O lado dessa base maior é Lzão. E eu estou querendo o lado dessa base menor aqui, desse quadradinho menor aqui, Lzinho. Como que eu posso determinar o valor desse Lzinho? Eu só quero que você me diga o que eu posso usar para determinar esse Lzinho. Hã? Semelhança. Não posso usar uma semelhança de triângulos? Olha só. Esse lado está para esse. Assim como essa altura está para essa. Posso usar essa semelhança. Então, Lzinho está para Lzão. Assim como X, que é o ponto que eu tomei para fazer o corte, está para a altura da pirâmide H. Eu quero esse, cara. Então, vou pegar esse que está dividindo e vou passar multiplicando. Então, esse Lzinho, ele é Lzão sobre H vezes X. Concorda ou não? Agora tá ok, porque se eu tenho esse lado, eu consigo achar essa área. Essa área aí é a área de um quadrado, de lado Lzinho. Como que é a área de um quadrado? Lado ao quadrado, certo? Então, a área daquela seção, no ponto X, é Lzinho ao quadrado. Só que quem é Lzinho? É esse cara, é Lzão sobre H vezes X, tudo isso ao quadrado, tudo isso é o L. Então, isso aqui vai ficar Lzão ao quadrado sobre Hzinho ao quadrado vezes X ao quadrado. Então, essa é a fórmula para a área. O que a gente vai fazer? Integrar essa fórmula. Tudo bem? Então, o volume dessa pirâmide vai ser integral de quanto a quanto? Olha bem, quanto a quanto? De 0 até H. Muito bem, de 0 a H. Disso, L quadrado sobre H ao quadrado vezes X ao quadrado dx. Só que L ao quadrado sobre H ao quadrado é constante, posso tirar. Então, vai ficar L ao quadrado sobre H ao quadrado. E aí eu vou só calcular a primitiva de x ao quadrado. Quem é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Isso aqui variando no intervalo de 0 a h. Tudo bem? Então, esse volume vai ser igual. Essa aqui é constante, vou deixar aqui. No 0 vai dar 0, no h é só substituir. Vai ficar h ao cubo sobre 3. Só que aí a gente pode cancelar h ao quadrado daqui com 2 daqui. Então, esse volume vai ser L ao quadrado
L ao quadrado, vezes H, dividido por 3. Pronto, está aqui a fórmula do volume. A base não é o quadrado, de lado Lzão, como é a área do quadrado de lado Lzão? L ao quadrado. A área da base vezes a altura dividido por 3. Volume da pirâmide. Ok? Alguma dúvida? Então a temática é essa, tá, gente? Você vai olhar para o sólido, vai tentar encontrar uma fatia dele e vai integrar essa área. Observa que esse exemplo que nós acabamos de fazer, a pirâmide não é um sólido de revolução. Tudo bem? Não é um sólido de revolução. A esfera é. Eu posso rotacionar essa semicircunferência em relação ao eixo X, rotaciono ela, obtenho a esfera. A pirâmide, não consigo fazer isso. Não é um sólido de revolução. Então a gente pode usar essa ideia para qualquer tipo de sólido. Mas agora a gente vai trabalhar especificamente com sólido de revolução. Tá bom? Então imagina que você tem uma função, uma curva dada pelo gráfico de uma função em um certo intervalo. Eu vou pegar essa região e vou girar ela em relação ao eixo X. Quando eu girar ela em relação ao eixo X, eu obtenho esse sólido. Tudo bem? E aí a ideia vai ser exatamente a mesma que nós já fizemos. Eu vou olhar para os cortes, vou olhar para a seção, vou efetuar um corte. Quando eu efetuar esse corte, essa fatia vai ser, essa sim, vai ser exatamente um cilindro de base circular. Essa vai ser um cilindro de base circular. No caso da pirâmide, foi um quadrado. Mas essa daqui vai ser um cilindro. Por quê? Porque esse sólido é um sólido de revolução. Então você pega a curva e gira ele 360 graus em torno do eixo. Então, a superfície lateral dele, quando você faz os cortes, é um círculo. Exatamente. Tá bom? E aí o que a gente tem que fazer é encontrar a área da base desse disco, desse cilindro. Bom, mas se isso é um círculo, a área da base vai ser o quê? Vai ser π vezes o raio desse círculo ao quadrado, certo? Só que o raio dele é o valor da função no ponto x, é o y. Y igual a f de x. Então, agora, essa integral, o volume que é dado pela integral da área dessa seção, a gente vai poder reescrever assim, ó, π vezes a função elevada ao quadrado. Porque o raio é a função. Porque isso aqui é um disco agora. Alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Tá? Vou escrever aqui, porque eu acho que tem gente que não entendeu. E não tem problema não entender. De primeira. Nem de segunda. Nem de terceira. O importante é você tentar até entender. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Pega o gráfico de uma curva aqui, uma função, definida no intervalo AB. Agora eu vou girar essa região em torno do eixo X. Girei. Efetuo o corte. Quando você fizer o corte, e olhar para uma das fatias, essa fatia vai ser esse cilindrozinho. Estou efetuando o corte aqui num ponto X. Vai ser esse cilindro. A base, o que a gente quer calcular é essa área aqui, ó. A área dessa seção. Só que essa seção é um círculo. Tudo bem? Então, para eu calcular a área do círculo, eu preciso fazer o quê? Π vezes o raio do círculo ao quadrado. Tudo bem? E quem é o raio desse círculo? O raio dele, se eu estou tomando o ponto X aqui, ó, se eu estou tomando o ponto X aqui, o raio dele vai ser esse f de x aqui, ó. F de x. Que é o valor da função no ponto X. Tudo bem? Então, a área vai ser π vezes o raio, que é f de x, ao quadrado. Então, o volume é a integral no intervalo de a até b da área, só que a área é isso. Então, fica π
vezes f de x ao quadrado dx. Então, agora, a gente pode usar essa ideia aqui para a gente poder calcular o volume de sólido de revolução. Quando for sólido de revolução, a gente pode usar isso. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Fazer exemplos. Olha só, encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz quadrada de x de 0 a 1. Então, como que é o gráfico da função y igual a x ao quadrado? Desculpa, y igual a raiz quadrada de x. Não é assim o gráfico? Uma curva tipo assim, tá? Eu quero de 0 até 1. Isso aqui é y igual a raiz quadrada de x. De 0 até 1. Quando x é 0, y é 0. Ok. Quando x é 1, o y é raiz quadrada de 1, que dá 1. Aqui é 1. Alguma dúvida até aí? Eu vou pegar essa região e vou girá-la em torno do eixo x. Então, eu vou obter um negócio tipo assim, ó, tipo uma cuiazinha. Uma tigelazinha de açaí. Ok? Eu quero o volume dessa tigela. Como é que a gente faz? Olha para a seção. No ponto x. Mas eu já quebro o x, né? Olha para a seção no ponto x. Essa seção aqui, ó, é um círculo. O raio desse círculo é quem? É o valor da função nesse ponto. Esse tamanho aqui é o f de x. É f de x. Tudo bem? Então, o volume desse sólido... Vou desenhar de amarelo. O volume desse sólido, ele é igual à integral de quanto a quanto? De 0 a 1, muito bem. De π vezes o raio. Quem é o raio? F de x. Só que f de x é quem? Raiz quadrada de x. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. É πr ao quadrado dx. Pronto, só calcular essa integral. Tudo bem? Então, esse volume vai ser igual... Observa que isso aqui cancela com esse. Então, essa é a integral de 0 a 1. Esse π é constante, eu vou tirar da integral. E aqui vai ficar a integral de 0 a 1 de x dx. Que é uma integral simples. Esse volume vai ser π vezes primitiva de x, x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. No 1 dá 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2, dá meio. No 0 dá 0. Então, o volume é π vezes meio, que é π sobre 2. Então, volume, unidade de volume, né? Então, o volume dessa cuiazinha, dessa tigela, desse sólido, é π sobre 2. Alguma dúvida? Belezinha? É difícil isso? Não, não é difícil. Claro que eu não vou dizer que todo exercício disso aí é fácil. Não, o cara pode dificultar a tua vida, né? Mas aqui a gente sempre tenta facilitar a vida de vocês, né? Sim, vale para qualquer corte que você efetuar. Qualquer corte. Porque sempre aqui, ó, nesse ponto aqui vai ser x e aqui vai ser o f de x também. Vai ser o f relacionado a este ponto x. Tá bom? Então, aqui também. Corte aqui nesse ponto x. Aqui a altura vai ser f de x também. Então, para qualquer ponto x que você tomar no intervalo,
a altura, o raio da seção circular, transversal, vai ser o valor da função nesse ponto x. Então vai ser a própria função f de x. Tá bom? Ok. Agora olha essa. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0, em torno de quem? Do eixo y. Eu não quero rotacionar agora em torno do eixo x. Eu não vou girar assim. Eu vou girar assim, em torno do eixo y. Tem algum problema? Não tem. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente está fazendo olhando para o eixo x, só que agora eu vou olhar para o eixo y. Então, ao invés de eu fatiar assim na vertical, eu vou fatiar assim na horizontal. Então, ao invés de nós integrarmos em relação ao eixo x, nós vamos integrar em relação a y. Alguma dúvida? Não, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos olhar para a curva. Bota lá para a gente, por favor. Y igual a x ao cubo. Y igual a 8. E x igual a 0. Olha só. Sempre é importante você tentar esboçar a região, para te poder olhar para ela. Porque dependendo da região, pode ser que mude alguma coisa. Então é importante que você tente esboçar a região. Y igual a x ao cubo é fácil, né? É essa daqui, ó. É essa daqui, ó. Tudo bem? Essa daqui, esse daí é o gráfico da função y igual a x ao cubo, certo? X igual a 0. Quem é x igual a 0? É o eixo y, ok? Então é o eixo y. E y igual a 8. Passa bem aqui assim no 8. Vamos supor que o 8 esteja aqui. Horizontalmente. Alguma dúvida até aí? Que região é essa? É a região delimitada pelas curvas y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0. Então tem que estar entre essa curva, entre essa e entre essa. Que região é? É essa daqui, ó. Alguma dúvida? Vou pegar agora essa região e vou girar em relação ao eixo x. Então vai ser assim mais ou menos, ó. Então, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa, nem isso e nem isso. Alguma dúvida? Quero o volume desse sólido. Então, ao invés de nós fatiarmos em relação ao eixo x, nós vamos fatiar em relação ao eixo y. Então, quando nós efetuarmos o corte, em um certo ponto, x ou y? Y, em um certo ponto y, quando nós efetuarmos o corte vai ser essa circunferência. Correto? O que eu preciso calcular para calcular a área dessa circunferência? O raio. O raio é esse camarada bem aqui, ó. É esse tamanho aqui, ó. Só que se aqui é y, esse tamanho é o correspondente a ele, é a abscissa, que é x. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem que vai ser a área dessa seção? Só que a área agora, em relação ao ponto y, vai ser quem? Π vezes o raio. Quem é o raio? X ao quadrado. Bom, mas espera aí. Eu vou integrar em relação a y. Então aqui não pode ter x. Tá entendendo?
Não pode ter x. Então tem que substituir o x por y. Mas como é que eu faço para efetuar essa substituição? Bom, eu sei que y é quem? X ao cubo. Então o x é quem? É a raiz cúbica de y. Concorda ou não? Ok? Então, eu venho aqui e substituo. Então, isso aqui vai ser π vezes a raiz cúbica de y, só que isso aqui é ao quadrado. Então, a área vai ser π vezes y elevado a 2/3. Alguma dúvida? E agora eu vou integrar. O volume vai ser igual a integral. Agora, olha bem para a figura. De quanto a quanto? De 0 a 8. De 0 a 8. Estou integrando aqui, estou fatiando aqui, ó. Aqui, aqui. Estou fatiando aqui. Então, de 0 a 8. Da área, a área é π, y elevado a 2/3, dy. Não é dx mais, é dy. Estou integrando em relação a y. Tá? Então, o volume vai ser... O π é constante. Quem é uma primitiva de y elevado a 2/3? É y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Não é assim? Isso aqui variando de quanto a quanto? De 0 a 8. Agora é só fazer essa continha. Então, esse volume será igual π vezes, aqui é y elevado a 5/3, e aqui embaixo dá 5/3, que invertendo vai dar 2/5. Então, eu vou colocar esse 2/5 logo aqui. Já que é constante, né, eu posso tirar. Então, vou calcular a variação só disso aqui. Ó. Tá bom? Então, esse volume vai ser... Não, era 5/3, né, que eu falei. 5/3. Então, 3/5. 3/5. Então, isso aqui é 3π sobre 5, vezes... No 8, isso aqui fica 8 elevado a 5/3, e no 0 dá 0. Só que 8 é 2 ao cubo, certo? Isso aqui é 2 ao cubo elevado a 5 sobre 3. Esse 3 com esse 3 cancela. O volume é 3π vezes 2 à quinta é 32 sobre 5. 3, 2, 6, 3, 3, 9. Então, o volume dá 96π sobre 5 unidades de volume. Pronto. Aqui? Aqui? É a primitiva de 2/3, de y elevado a 2/3. Lembra que quando você tem x elevado a n, a primitiva de x elevado a n, ela é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, com n diferente de 1. De menos 1, desculpa. Tá? Primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Primitiva de x elevado a 100 é x elevado a 101 sobre 101. Então, a primitiva de x elevado a 2/3, no caso, y elevado a 2/3, é y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Ok? É porque eu estou integrando. Ah, o 2/3? É, o 2/3 veio daqui, ó. Porque é o raio é x ao quadrado. Só que quem é x? É raiz cúbica de y. Eu estou integrando em relação a y. Então, tem que escrever tudo em função de y. Tá? Aí, o x é raiz cúbica de y. Aí, eu substituir. Então, fica raiz cúbica de y ao quadrado. É o quê? É y elevado a 2 sobre 3. 2/3. Tá bom? Nada. Alguma dúvida mais? É difícil? Não, não é difícil não. Agora, olha, muito cuidado, muita atenção para esse exemplo. Muita atenção para esse exemplo. Porque agora eu vou calcular o volume
quando eu faço o giro, a rotação de uma região entre duas funções. Tá? Olha só. A região R, delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado, é girada ao redor do eixo x. Ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Tá? Então vamos lá. Vamos desenhar essa região. Essas duas curvas a gente já conhece, já está calejado de esboçar o gráfico dessas curvas, tá? Quais são essa região? Y igual a x, vou anotar aqui, y igual a x e y igual a x ao quadrado, em torno do eixo x. Bom, y igual a x é esse camarada aqui, ó. Tudo bem? Para ser retinho, né? Y igual a x ao quadrado é a parábola. Ok? Então, a região que nós vamos girar em relação ao eixo x é essa daqui, ó. Pegar e vou girar ela em relação ao eixo x. Consegues imaginar como é o sólido que vai formar? Vai ser um sólido tipo assim, ó. Tipo uma trombeta. Essa parte aqui, ela é, digamos, maciça. Mas essa parte de dentro, ela é oca. Tudo bem? Deixa eu ver se eu tenho o gráfico aqui, o desenho. Dá para ver melhor. Tipo assim, ó. E esse azul aqui, ó. Aqui, ali ficou melhor, ali no meio. Então, essa parte aqui de dentro, ela é oca. Tá bom? Aqui ao redor, ela é maciça. Tá? Eu quero volume. Como é que a gente faz? A ideia é a mesma. Vamos seguir a mesma ideia. Vamos olhar para uma seção. Tá bom? Toma um ponto X. Vou olhar para o corte transversal. Então, o corte vai ser assim, ó. Tem isso aqui, mas tem esse camarada bem aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, a parte de dentro, ela é vazada. Só essa parte aqui, ó. É só essa parte aqui que a gente vai considerar. Se eu olhar de frente, isso vai ser algo assim, vai ser duas circunferências concêntricas. Duas circunferências concêntricas. Aí é essa região aqui, ó, que eu tenho que calcular a área. Tudo bem? Essa região que eu tenho que calcular a área. Alguma dúvida até aí? Como que a gente calcula a área daquela região? Essa parte de dentro não tem. Eu quero só a parte entre as circunferências. Como que a gente calcula essa área? A diferença entre as áreas. A área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Tudo bem? Então, a área da seção, ela é a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Deixa eu colocar maior, menor. Pronto. Alguma dúvida? Só que para eu calcular as áreas, eu preciso de quem? Dos raios. Sempre. Então, eu preciso desse raio aqui, ó. E desse raio aqui, ó. Agora, olha para cá. Você concorda que o raio da circunferência menor é esse tamanho daqui até aqui, ó? Sim ou não? Bem aqui é x, é um ponto x qualquer.
Daqui para cá é o raio dessa circunferência menor. Se aqui é x, essa altura aqui, olha para as funções e olha para o gráfico das funções. Essa distância daqui para cá é quanto? Deixa eu ampliar isso aqui para ti. Isso aqui está assim, ó. Estou tomando um ponto x aqui qualquer. Se aqui é x, esse tamanho daqui para cá é quanto? Que função é essa aqui, gente? Que função é essa aqui? Não é x ao quadrado? Então, se aqui é x, esse tamanho daqui para cá é quanto? X ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora eu preciso do raio maior. Que é esse aqui. Eu vou até colocar aqui, porque já está muito poluído, né, o desenho. Quanto que é esse raio maior aqui? Se aqui é x, aqui daqui para cá vai ser quanto? Vai ser x também. Por quê? Porque a função daqui para cá, essa função aqui, é a função y igual a x. Então, se aqui é x, essa distância aqui também é x. Então, aqui, ó, daqui para cá, ó, daqui para cá é x. Então, o raio menor é x ao quadrado, x ao quadrado, e o raio maior é x. Pronto. Então, já obtive os raios. Se eu já obtive os raios, eu posso calcular a área da seção. Quem que é a área da seção? É π vezes o raio da maior, que é x, ao quadrado, πr quadrado, menos π vezes o raio da menor, que é x ao quadrado. Só que é x ao quadrado πr quadrado menos πr quadrado. Ok? Posso pôr o π em evidência? Posso. Então, isso aqui é π vezes x ao quadrado menos x à quarta. Vou integrar. Tá bom? Só integrar agora. Então, esse volume vai ser igual integral de quanto a quanto, gente? Agora eu quero ver. De quanto a quanto? Eu não coloquei lá o intervalo. É de 0, tudo bem? A quanto? Quanto que vale aqui? Tu não vais perder a questão só por conta disso. 450? Muito bem. Por quê, professor? Porque isso aqui não é interseção das duas funções? Aqui e aqui? Onde essas funções se intersectam? É só igualar. X ao quadrado igual a x. Passo x para cá. X ao quadrado menos x igual a 0. Boto x em evidência. X vezes x menos 1 igual a 0. Raízes, ou x é igual a 0, primeiro ponto de interseção, ou x igual a 1, segundo ponto, onde elas se intersectam. Belezinha? Então, os intervalos de integração são de 0 a 1. Da área, π vezes x ao quadrado menos x à quarta dx. Então, esse volume é igual, π é constante, primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5, isso aqui variando de 0 a 1. Então, esse volume é igual a π vezes, no 0 vai dar 0, então basta colocar o 1. Então, vai ficar 1/3 menos 1/5. Tira o mínimo de 3 e 5. É 15. 5 menos 3, né? Então, isso aqui vai dar 2π sobre 15 unidades de volume. Tá? Esse é o volume daquele sólido. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não?
Não entendi, como é? Tocar tanto no gráfico do Y, tipo uma curva assim, sei lá? Tipo assim? Ah, tá. Ah, tem que. Quer dizer, eu não entendi bem ainda como é o desenho. Mas, tipo, uma parte que girasse em torno do eixo X e uma parte que girasse em torno do eixo Y. Seria isso? Tem que integrar em relação a X e depois integra em relação a Y. Faz separado e soma os volumes. Tá? Tá bom? Bom, muita atenção para essa questão, tá? Porque essa questão trata exatamente de sólidos de revolução, opa, não era aqui, obtidos pela rotação de uma região entre duas funções. E a maneira que a gente vai trabalhar é assim, tá? Quando você tiver aqui, ó, quando você tiver aqui, ó, você tem uma curva aqui. Aí você tem outra aqui assim. Tá? Sei lá. Vamos supor que é mais ou menos assim, sei lá. Aí eu quero girar essa região em torno do eixo. Então vai formar uma coisa, sei lá, mais ou menos assim, ó. Tá bom? Essa parte de dentro vazada. Porque eu estou girando essa região aqui, ó, entre as funções. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Você traça a seção, aí você olha para cá, ó. Para a seção. Só que essa seção, ela é o que a gente chama de arruela, que é isso aqui, ó. São duas circunferências concêntricas, tá? Então, uma arruelazinha, bem fininha. Então, para a gente calcular a área dessa arruela, essa área aqui, ó. A gente calcular essa área, a gente precisa do raio da circunferência menor e o raio da circunferência maior. Se esse ponto aqui é o ponto x que eu estou tomando, vamos supor que essa função aqui de cima é f de x. E essa função aqui de baixo é g de x. Tudo bem? Então, se esse é o ponto x, esse raio menor é o valor da função g no ponto x. É gzinho de x. Esse raio maior aqui, ó, é o valor da função f, a função que está mais acima, no ponto x. É a f de x. Então, quando eu olhar para essa arruela aqui, ó, esse raio aqui, o raio maior, é f de x, e esse raio menor é g de x. Tudo bem? Então, o volume, desculpa, a área dessa seção, dessa arruela, essa área vai ser π vezes o raio da maior, que é f de x ao quadrado, menos π vezes o raio da menor, que é g de x ao quadrado. Essa é a área da seção. Então, o que eu tenho que integrar é essa área. Então, o volume vai ser integral do intervalo AB dessa área de π. Vou colocar o π em evidência, tá? Então, fica f de x. F de x ao quadrado menos g de x ao quadrado dx. Tá? Alguma dúvida? Que foi o que nós fizemos, olha. Π
vezes a f. Quem é a f? A f é a que está mais acima. Essa f era a y igual a x. Então, π vezes f de x ao quadrado. Menos a g de x ao quadrado. Mas quem é a g? A g é que está por baixo. A g é x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado, que deu x à quarta. Então, o resumo é esse, tá? Quando você quer calcular a área, o volume de um sólido obtido pela rotação entre duas funções em torno do eixo x, você pode fazer isso aqui, ó. Π vezes a função maior, a função de cima ao quadrado, menos a função de baixo ao quadrado. Alguma dúvida? Não? Cuidado com isso, tá? Vou até marcar um asterisco aqui. Vou colocar aqui, importante. Tá bom? Vou colocar mais uma exclamação, mais duas. Tá? Bom, que horas são? Temos 20 minutos. Vou deixar essa aqui para vocês tentarem fazer. Essa daqui é o sólido obtido pela rotação dessa região aqui, que é a região do exemplo anterior, só que em relação ao eixo, a reta y igual a 2. Agora, eu não vou rotacionar nem em relação a x e nem em relação a y. Eu vou rotacionar em relação à reta y igual a 2. Então, como é que fica, professor, isso? Fica assim, ó. Olha só. É essa região. Vou girar ela. Aqui vocês me falaram que aqui é 1. É a interseção. Aqui é 0, 1. Então, se é 1, aqui também é 1, né? Porque o y é igual a x. Então, se x é 1, o y é 1. Aí eu vou girar em relação a essa reta aqui, ó, y igual a 2. 2. Vou pegar essa região aqui e vou girar. Então vai ser assim, ó. Esse ponto vai girar, então ele vai fazer isso. Esse ponto vai girar em relação a esse, então esse daqui para cá é 2, daqui para cá tem que ser 2, então aqui é 4. Vai fazer isso. Tá? Isso aqui vai girar, então vai vir aqui. Isso aqui gira, vai vir aqui assim, ó. Tipo uma tigela. Só que agora com a base plana aqui. Base em formato de circunferência. Então aqui dentro é vazado também. Então quando você traçar as seções, como é que vai ser as seções? Como é que vão ser? Vai traçar aqui assim, ó. Olha só. Vá, aqui, aí aqui. E bem aqui tem essa que é vazada. Tudo bem? Então você tem que calcular essa área aqui, ó. Essa área. Imagina que você efetuou o corte em um certo ponto X aqui, ó. Tudo bem? Como é que você calcula essa área? Raio da maior, π vezes raio da maior ao quadrado, menos raio da menor ao quadrado. Então, você tem que calcular esse raio aqui, ó, menor, e esse raio aqui maior. Opa, aqui. Até aqui. Tudo bem? Você tem que calcular esse raio e esse raio. Deixo para vocês fazerem o resto, tá? Já fiz quase tudo pelo desenho, né? Já dá para imaginar quem é o raio. Quem são os raios. Bom, em alguns casos, gente, o método dos discos ou do fatiamento pode se tornar difícil.
Por exemplo, tem um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ó. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y, da região delimitada por y igual a 0, x, y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo, x igual a 0 e x igual a 2. Tá? Essa região aí, pessoal, ela é essa região aqui, ó. Ela é essa região aí. Quando eu girar ela em torno do eixo Y, vai formar um sólido assim, ó. Então, olha só, preste atenção. Então, é um sólido tipo assim. Isso aqui é y igual a 2x ao cubo, 2x ao quadrado, menos x ao cubo. Aí eu posso tentar fazer pelo método dos discos. Olha como vai ficar difícil. Eu vou fatiar agora em relação ao eixo Y, porque eu estou rotacionando em relação ao eixo Y, ok? Quando eu fatiar, vai aparecer isso aqui, ó, assim, ó. Eu preciso dessa área. Concorda? Só que para encontrar essa área, eu tomo um certo ponto Y, qualquer, e eu preciso dos raios, o raio menor e o raio maior. Quem é o raio menor? É esse ponto bem aqui, ó. Vou colocar XRzinho, que é o raio menor. E preciso desse outro aqui, ó, que é o XRzão, que é o raio maior. Tudo bem? Então, para eu encontrar esses dois, eu preciso... Lembra que naquela questão lá, que tinha y igual a x ao cubo, e a gente escreveu x em função de y. A gente escreveu x igual a raiz cúbica de y. Nessa daqui foi fácil. Mas nessa daqui, se você tentar escrever x em função de y, você não vai conseguir facilmente. E olhe lá se você conseguir. Então, existem casos que o método dos discos fica difícil. Mas, como a matemática é nossa amiga, ela sempre nos traz alternativas. Né? E uma das alternativas é o método que é chamado dos invólucros cilíndricos, ou método das cascas cilíndricas. Tá bom? Que é um método bem legal. E é dele que a gente vai falar agora. Então, imagina que você tem um sólido. Você tem uma região. Essa região aqui, assim, ó. Tá? Definida no intervalo de A até B. Isso aqui é a função y igual a f de x. E aí eu vou girar em relação ao eixo y. Geralmente, o método que a gente usa quando a gente faz a rotação em torno do eixo x, geralmente a gente usa o método do fatiamento. Quando a gente rotaciona em relação ao eixo y, geralmente a gente usa o método das cascas cilíndricas, que é esse que eu vou falar para vocês. Mas isso não é regra absoluta, depende muito do problema. Tem problemas, como a gente já fez aqui, que a gente rotacionou em relação ao eixo y e saiu fácil pelo método dos discos. Tudo bem? Então isso não é regra absoluta, mas geralmente é assim que a gente faz. Gira em torno de x, método dos discos, gira em torno de y, método das cascas cilíndricas, tá? Mas, novamente, isso não é regra absoluta. Então, eu vou girar aqui, ó. Esse ponto girando vai formar isso aqui, ó. Esse outro ponto aqui, vem aqui assim. Tá? Vai formar um sólido tipo esse aqui, assim, ó.
É essa região que eu estou girando, tá? É essa região que eu estou girando. Ok? Aqui dentro aqui é vazado. Aqui dentro é vazado. Tá? Eu quero o volume desse sólido. Observa que, novamente, se eu for tentar fazer pelo método dos discos, quando eu olhar para cá, para um certo ponto Y, eu preciso desse raio e desse raio. E pode ser que não seja muito fácil a gente expressar o x em função de y através dessa forma, dessa expressão. Tá? Então, como é que a gente faz? Aí a ideia das cascas cilíndricas é o seguinte. Inicialmente é a mesma. Eu vou olhar para uma partição aqui desse intervalo AB. Vamos particionar em subintervalos de mesmo comprimento. Tá bom? Então, esse tamanho aqui, o tamanho de cada comprimentozinho, vai ser o total dividido pela quantidade, certo? Então, esse ΔX vai ser B menos A dividido por N. Tamanho de cada subintervalinho, ok? Tudo bem? Aí o que a gente vai fazer? Em cada subintervalinho, eu vou tomar o ponto médio deles. Tá bom? Em cada subintervalo, eu vou tomar o ponto médio. Então, quando eu olhar para esse intervalinho aqui, ó, esse aqui é o xi menos 1, esse aqui é o xi. Então, eu vou olhar para esse ponto médio aqui, ó. Esse aqui vai ser o xi barra. Tá bom? Vai ser o ponto médio. Então, esse ponto médio, esse xi barra, obviamente, ele vai ser a média aritmética dos extremos do subintervalo. Tá bom? Já que é o ponto médio, então é a média aritmética. Então, ele é o xi menos 1 mais o xi dividido por 2. Ele é a média aritmética. Alguma dúvida? Ok. Aí eu vou olhar agora para o retângulo de base ΔX e altura f de x e barra. Vou calcular a imagem desse ponto pela função. Está aqui, ó. Isso aqui é o f de x e barra, que é o ponto médio do subintervalo. E vou olhar para esse retângulo aqui, ó. Para esse retângulo aqui, ó. Quando esse retângulo, só esse retângulo, girar junto com o sólido, vai formar tipo uma cascazinha. Vai formar uma coisa assim, ó. Vai ficar meio poluído o desenho, mas vê se vocês conseguem entender. Estou girando só o retângulo. Dá para entender? Só esse retângulo eu estou girando junto com o sólido, junto com a região. Então, estou formando sólido. Então, vai ter só uma cascazinha dele. Tá bom? Desenhando só essa cascazinha aqui, ó. Vai ser o seguinte, ó. É como se fosse um cilindro vazado. É assim, ó. Só que bem fininho, né? Porque eu estou tomando os intervalinhos bem fininhos. Tá bom? Como se fosse o retângulo a que eu me refiro é esse aqui, ó. Esse retângulo. Tudo bem? Só que eu vou fazer isso para cada subintervalo. Então, eu vou ter vários retângulos e eu vou ter várias cascas. Por isso que o método é chamado de cascas cilíndricas ou invólucros cilíndricos. Tá? E aí o desenho, deixa eu ver aqui o desenho. O desenho é tipo esse aqui, ó. São várias casquinhas concêntricas. Tudo bem? O que a gente vai fazer para tentar aproximar o volume do sólido? A gente vai calcular o volume das cascas e somar. Tudo bem?
qual que é o volume de uma dessas cascas? O volume de uma dessas cascas. Bom, o volume de uma dessas cascas, observa, esse ponto aqui é o xi, esse aqui é o x menos 1, aqui no meio é o x barra, tá bom? Então, para eu calcular o volume de uma dessas cascas, eu posso calcular o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor, concorda? Então, aqui, ó, aqui é o xi, desculpa, esse aqui é o xi menos 1, e aqui no meio é o x barra. Só para não esquecer. Qual é o volume do cilindro maior, gente? É o volume de um cilindro qualquer. Πr quadrado vezes a altura, certo? O volume do cilindro maior vai ser o quê? Π vezes o raio. Quanto é o raio dele? O raio dele é esse tamanho daqui até aqui, que é o xi do maior. Tudo bem? Então, o raio dele é daqui até aqui. Se eu olhar daqui para cá, ó, daqui para cá é o raio do maior, xi. Então, o volume da cascazinha, da iésima casca vai ser o volume do maior, π vezes o raio, que é xi ao quadrado, vezes a altura. Quanto que é a altura que eu estou considerando? F de x barra. Tá? Menos o volume do menor. Qual que é o volume do menor? Π vezes o raio. Quanto é o raio? O raio do menor agora é xi menos 1. Tudo bem? Daqui para cá, ó. Xi menos 1. Xi menos 1 xi menos 1 ao quadrado vezes f de x barra. Tá? Então, o volume da iésima casquinha vai ser... Observa que π f de x barra eu posso pôr em evidência. Então, π f de x barra vezes... Aí vai ficar xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado. Xi ao quadrado menos xi menos 1 ao quadrado. Tá bom? Agora, observa que aqui eu tenho uma diferença de quadrados, sim ou não? Uma diferença de quadrados, nós podemos reescrever como xi mais xi menos 1 vezes xi menos xi menos 1. Não é assim? Quando a gente tem assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é a mais b vezes a menos b. Não é assim? Diferença de quadrados? Então, eu vou utilizar isso. Então, esse volume vai ser igual π f de x barra vezes... Então, isso aqui vai ficar xi mais xi menos 1 vezes xi menos xi menos 1. Alguma dúvida? Então, o volume da iésima casca. Então, vai ser π vezes f de x barra vezes. Agora, quem é xi mais xi menos 1? Aí eu venho bem aqui, ó. Eu defini o x barra como ponto médio. Então, se eu pegar esse 2 e passar multiplicando, o xi menos 1 mais o xi é 2x barra. Tudo bem? Então, eu vou substituir aqui, ó, 2x barra. E quem é a diferença entre os extremos de cada subintervalo? Não é o ΔX? ΔX é a diferença entre os extremos de cada intervalo. Então, aqui é ΔX. Tudo bem? Então, olha como vai ficar o volume da iésima fatia. 2π x barra f de x barra ΔX. Este é o volume da iésima fatia. Que horas são? Está acabando. Tá? Este é o volume da iésima fatia. Isso é o volume de iésima fatia, não, desculpa, da iésima casca. Isso é o volume só de uma casca. Mas eu tenho que calcular e somar os volumes de todas as cascas, sim ou não? Então, o que eu vou fazer ali? Vou passar o somatório. Tá? Então, o volume do sólido todo vai ser o somatório dos volumes de todas as casquinhas. Aproximadamente. Somatório, quando I varia de 1 até N, de 2π
x e barra, f de x e barra, delta x. Isso vai ser uma aproximação. Para melhorar essa aproximação, o que a gente faz? Passa o limite. Se o limite existir, esse volume vai ser igual ao resultado do limite, tá bom? Então, volume vai ser igual ao limite quando o número de subintervalos tender a mais infinito e, portanto, ΔX, o máximo dos ΔX, né? Mas ali a gente está tomando todo mundo igual, então não tem problema. Tender a zero de 2π x e barra f de x e barra ΔX. Portanto, isso aqui é uma soma de rima, esse limite existindo, isso vai ser a integral no intervalo de a até b de 2π x f de x dx. Então, isso aqui, essa maneira é a maneira que nós iríamos calcular o volume desse tipo de sólido. Integral de a até b de 2πx f de x dx. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo isso que eu fiz, gente, é para vocês entenderem o método, tá? É claro que você não precisa reproduzir tudo isso que eu fiz, mas se você entender o método, caso você esqueça isso, você consegue lembrar de onde que vem isso. E uma maneira de você lembrar é sempre assim, ó. Olha para essa casca. Essa casca é bem fininha, tá? Essa casca bem fininha. A ideia sempre vai ser você tentar calcular o volume dessa casca. Essa casca fininha aqui, ó. Tá? Como é que a gente faz para calcular o volume dessa casquinha? Imagina que o raio daqui para cá é um raio X. Tudo bem? Aqui é a altura, que é a altura do retângulo, que é f de x. Ok? Então, se eu fizer um corte aqui, assim, ó, nessa caixa, e abrir ela, se eu fizer um corte e abrir, eu vou ter tipo um paralelepípedozinho, um paralelepípedo bem fininho. Confere? Eu posso até considerar que isso aqui é o ΔX, ó, que eu já escrevi na anotação de integral, vai ser o dx. Aqui é o f de x e aqui é x. Desculpa, aqui é 2πx, né? Porque se aqui é o raio, quando eu faço o corte e estico, eu vou ter o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então aqui é 2πx. Tá bom? Então a ideia para você lembrar dessa expressão, você pode usar essa ideia. Você considera essa casquinha como se fosse um paralelepípedo bem fininho. Se o raio é x, então aqui é 2π vezes o raio, 2πx. A altura é o valor da função no ponto x, f de x. E a largurazinha do paralelepípedo, que é a largura desse retângulo, é dx. Então, como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Multiplica as três dimensões, né? Então, vai ficar 2πx f de x dx. E aí, isso aqui você integra de A até B. É uma maneira, digamos, lúdica de vocês lembrarem essa expressãozinha, que é o método das cascas cilíndricas. Tá bom? Não vai dar tempo da gente fazer exemplos hoje, mas na próxima aula a gente vai fazer. Eu preferi ir devagar hoje, porque isso vai cair na tua prova, tá? Vai estar na tua prova. Um dos dois métodos, ou dos discos ou das cascas cilíndricas. Então, eu vou devagar e as aplicações, como a gente tem a próxima aula, ainda tem as aulas da semana que vem, a gente pode ir com um pouco mais de calma nas outras aplicações que são trabalho, comprimento de arco, pressão, vou ver se eu falo de área de revolução, tá? E aí a gente pode ir com um pouquinho de calma. Mas vamos focar bastante nisso, tá? Porque isso vai estar na tua prova e vai ser uma questão de um dos dois métodos e uma aplicação. A aplicação que eu digo de ou trabalho, ou comprimento de arco e pressão. O que der tempo da gente trabalhar na próxima aula, tá? Gente, forte abraço e até quarta-feira.